Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai conversar sobre reações inorgânicas. Bom, até aqui nós vimos as funções inorgânicas, que são elas os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. A partir de agora a gente pode ver as reações que envolvem esses compostos. E as reações do tipo inorgânicas, elas podem ser divididas em 4 tipos: as reações de adição, as reações de decomposição, as reações de deslocamento ou as reações de dupla troca. As reações de adição, como o nome já diz, né? A gente tem aqui nos reagentes pelo menos 2 reagentes se transformando em um único produto. Então, a reação de adição é aquela que apresenta 2 ou mais reagentes e se converte em apenas um produto. Já uma reação de decomposição ou de análise é exatamente o inverso da reação de adição. A gente vai ter somente um reagente se convertendo em 2 ou mais produtos. A reação de deslocamento, nela nós temos 2 reagentes e 2 produtos. Nos reagentes, nós teremos uma substância simples, que vai acabar por deslocar ou o cátion ou o ânion, aqui no caso deslocou o cátion, da substância composta. Então, essa substância simples causa o deslocamento, tira do lugar o cátion, aqui no caso, da substância composta dos reagentes. Então, entre os 2 reagentes, uma é uma substância simples inorgânica e outra é uma substância inorgânica composta. Com os produtos acontece o mesmo. Aqui nos produtos a gente tem uma substância simples e uma substância composta também. E por fim, nós temos a reação de dupla troca, onde nós teremos 2 reagentes compostos, 2 reagentes formados por substâncias compostas e 2 produtos. E aí acontece a troca de um cátion pelo outro. Logo, o chumbo troca de lugar com o potássio. E aí nós passamos a ter 2 novas substâncias compostas, tá? Então, disse que uma reação é de dupla troca quando há 2 reagentes e 2 produtos, todos substâncias inorgânicas compostas, e ocorre uma espécie de troca, conforme indicam as setas na equação do exemplo acima. E aí, nós temos algumas especificidades para que ocorra a reação de simples troca ou de deslocamento. Nesse caso aqui, a gente vê o seguinte, que nós temos o zinco como substância simples e o sulfato de cobre como substância composta. E aí, o zinco vem aqui e desloca o cobre. É o zinco, que é a substância simples, que está deslocando o cobre que estava na substância composta, fazendo que agora o cobre seja a substância simples e o zinco esteja compondo essa substância composta. Agora, se nós fizermos o inverso, se nós tivermos o cobre tentando deslocar o zinco, a gente vai perceber que essa reação ela não acontece. Mas por quê, professor? E como que eu vou saber se essa reação vai acontecer ou não? A gente vai saber de acordo com o que a gente chama de fila de reatividade. A reatividade de um elemento é a capacidade que ele tem para deslocar um outro em uma reação de simples troca, tá? Então, no caso aqui, a gente pode ver o seguinte, no exemplo anterior nós tínhamos o cobre e o zinco. O zinco tá aqui, ele é mais reativo que o cobre. Ele vai conseguir deslocar o cobre, mas o cobre, que é menos reativo que o zinco, não consegue deslocá-lo. Então, a gente sempre vai ter daqui para lá, esse cara é mais reativo do que esse. Então, o lítio é mais reativo que o potássio é mais reativo que o cálcio, o potássio também é mais reativo que o alumínio, mas o alumínio é mais reativo que o cromo. E por aí vai. Então, vai ser essa fila de reatividade dos metais que vai indicar para a gente se aquela reação vai acontecer ou não. Se aquele metal que está lá na forma de uma substância simples vai conseguir deslocar o outro que está naquela substância composta. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o zinco, que está aqui, que vai tentar deslocar o níquel. O zinco é mais reativo que o níquel, logo essa reação acontece. Agora, aqui nós temos o cobre,
que vai tentar deslocar o níquel, só que o níquel é mais reativo que ele. Logo, ele não vai conseguir, o cobre não consegue deslocar o níquel, então essa reação não acontece. Nós temos também reações de metais com ácidos. Geralmente a gente vai ver como ácido aqui o HCl, o ácido clorídrico, tá? A gente pode observar o seguinte, ó, que o zinco, quando mergulhado numa solução de ácido clorídrico, tanto o zinco quanto o ferro, nós observamos a formação de bolhas de gás hidrogênio, indicando que a reação química aconteceu. Diferentemente de quando nós mergulhamos o cobre ou o ouro, tá? Então, aqui nós temos, nós não vemos a formação de bolhas de gás hidrogênio, logo a gente pode dizer que a reação não acontece. Mas vamos entender por que essa reação não acontece? De novo, nós temos a fila de reatividade. E ali, se a gente for observar, os metais, eles estão deslocando o hidrogênio aqui do ácido. Então, eles precisam ser metais mais reativos que o hidrogênio. No caso do cobre e do ouro, a gente vê que o hidrogênio é mais reativo do que o cobre e que o ouro. Então, a gente vê que essa reação não acontece, porque o cobre e o ouro são menos reativos e não deslocam o hidrogênio. Então, a fila de reatividade é quem vai dizer para a gente se essa reação vai acontecer ou não. Nós temos também reações de deslocamento ou de simples troca, né, envolvendo não metais. E aí nós temos uma outra fila de reatividades, que é a fila de reatividade dos não metais. Repara que aqui, ó, nós vamos ter o deslocamento do ânion, tá? Então, o cloro vai acabar por deslocar o bromo. Por quê? Porque ele é mais reativo que o bromo. Agora, se fosse o inverso, o bromo tentando deslocar o cloro, isso não vai acontecer, porque o cloro é mais reativo do que o bromo e vice-versa. Nós temos também especificidades para que reações de dupla troca aconteçam. Na reação de dupla troca, como a gente viu, um cátion ele toma o lugar do outro, né? Eles trocam de lugar. E aí, esses compostos podem ser 2 sais, ou um ácido e um sal, ou uma base e um sal. Mas para que isso aconteça, para que essa reação realmente aconteça, o que precisa acontecer? Nós precisamos ter reagentes solúveis formando ao menos um produto insolúvel, ou reagentes não voláteis formando ao menos um produto volátil, ou ainda reagentes muito dissociados ou ionizados, formando ao menos um produto pouco dissociado ou ionizado. Vamos entender isso na prática. Nós temos aqui uma solução de nitrato de prata e uma solução de cloreto de sódio. Ao misturarmos essas duas soluções, nós vemos a formação de um sal aqui no fundo, ó, que é o cloreto de prata. Logo, essa reação aqui, ela vai acontecer uma reação de dupla troca, uma vez que nós temos a formação de um precipitado. Caso esse cara aqui não fosse ficar na forma sólida aqui na reação, caso ele não fosse precipitar, nós teríamos aqui simplesmente uma solução com diversos íons. Então, a gente não diria que nós tivemos uma reação de dupla troca. Nesse caso, nós tivemos porque nós formamos um composto menos solúvel. Então, um composto que vai acabar por precipitar. Na hora que nós formos escrever essa reação de dupla troca, ou nós escrevemos com essa setinha indicando que esse material aqui precipitou, ou a gente escreve o estado que essa substância está. No caso, sólido aqui, aquoso, aquoso e aquoso, tá? Indicando aqui que a gente tem um composto sólido, ou seja, menos solúvel, formando um precipitado. Já aqui, ó, o que foi que eu disse antes? Nós temos o nitrato de potássio com o cloreto de sódio. Quando nós misturamos, a gente vê que não existe a tendência do potássio reagir com o cloro. Por quê? Ou do nitrato reagir com o sódio. Eles vão tender a ficar na forma de íons aqui no meio. Eles não vão querer formar compostos. Então, a gente diz que essa reação aqui não aconteceu, tá? Então, uma reação de dupla troca pode acontecer desde que tenhamos reagentes solúveis e ao menos um produto insolúvel. E eu trouxe aqui alguns exemplos de produtos insolúveis que podemos formar.
o cloreto, brometo ou iodeto de prata, o cloreto, brometo ou iodeto de chumbo, o carbonato de cálcio ou de bário, o sulfato de cálcio ou de bário, o hidróxido de magnésio, o hidróxido de alumínio e os hidróxidos de metais de transição, hidróxido de ferro 2, de ferro 3, de chumbo e por aí vai. Nós também podemos dizer que uma reação de dupla troca vai acontecer se nós tivermos a formação de uma substância volátil. Então, olha só, aqui nós temos o ácido sulfúrico, o carbonato de sódio e quando nós misturamos, nós formamos, a gente pode observar aqui, na verdade, né, a formação de bolhas de CO2. A equação ela fica, na verdade, o seguinte, H2SO4 mais Na2CO3, formando Na2SO4 mais H2CO3. Mas, professora, onde está essa bolha de CO2 que não aparece aqui? Acontece que o ácido carbônico, ele é muito instável. Ele é formado, mas logo depois ele se decompõe em água e em CO2. Então, a gente pode dizer que a reação que acontece é exatamente essa, tá? Ela inicialmente é uma dupla troca, mas em função desse ácido formado ser muito instável, a gente tem essa reação. E aí a gente escreve com uma setinha para cima, indicando que esse produto é volátil. Ou no seu estado, no caso gasoso. Então, uma reação de dupla troca pode acontecer mesmo sem haver precipitação. Para isso, a gente precisa que nós tenhamos reagentes não voláteis e ao menos um produto volátil. Exemplos de produtos voláteis que podem ser formados: H2S, HCN, CO2, SO2 e NH3. Um exemplo bastante interessante de uma reação de dupla troca, interessante porém triste, né? É a reação entre o ácido sulfúrico e o cianeto de potássio, que era utilizada nas câmaras de gases da Segunda Guerra Mundial, na época do Holocausto. Então, ao acontecer essa reação aqui, a gente tinha a formação do sulfato de potássio e do ácido cianídrico, que é muito tóxico e muito volátil. E, por fim, nós temos as reações de dupla troca com formação de produto menos dissociado. Então, ele vai tender a reagir com um cátion com um ânion e não de ficar ali no meio como íon. Vamos ver isso. Aqui nós temos uma solução de ácido clorídrico e uma solução de acetato de sódio. Quando nós reagimos quando nós misturamos essas duas soluções, a gente tem a formação do ácido etanóico e do cloreto de sódio. O ácido etanóico é um ácido que vai ionizar muito pouco, então ele vai tender a ficar muito mais na forma de ácido do que na forma ionizada. Ele é um ácido fraco. Então, essa reação aqui, que nós podemos ver, ela vai sim acontecer, apesar de nós não termos nenhum precipitado e nenhum produto volátil, mas nós temos aqui um produto pouco dissociado ou ionizado. Bom, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!